Meus irmãos, então, abram suas Bíblias em Mateus 28, um texto muito conhecido. Como foi comunicado, hoje nós estamos encerrando aquele período de missões, não é? E eu espero que, inclusive, a partir da mensagem de hoje, nós possamos compreender o que é missões e até mudar a nossa forma de fazer missões aqui nesta igreja, tá bem? Este é o nosso desejo, tá bom? Lembrando também que a partir da próxima semana o pastor vai estar ausente por um tempo, mas os cultos, escola bíblica, o culto de quarta é tudo normal, tudo transcorre normalmente, tá bem? Só o pastor sai de férias, a igreja não. A igreja continua. Então, se você não está de férias, é bom que você esteja à igreja, tá bem? Então, Mateus 28, nós vamos fazer a leitura do 18 ao 20, e os irmãos que puderem ficar em pé, assim o façam, um texto curto. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por este culto que estamos podendo tributar ao Senhor, render ao Senhor, desde a manhã, quando chegamos para a escola bíblica, e agora também durante o culto público. Senhor, o dia é do Senhor, que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor durante todo o transcorrer deste dia. Que nós possamos, ó Pai, glorificar o Senhor a cada minuto da nossa vida. E que a Tua palavra nos ensine, nos conduza da forma que o Senhor quer que assim nós o façamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como introdução desta mensagem, eu gostava aqui de, ao olhar para esse texto, fazer aqui 3 orientações ou observações rápidas, né, a respeito do texto. Primeiro, nós estamos aqui a entender que Jesus veio ao mundo e ele veio com uma missão. Jesus veio ao mundo com uma missão. A palavra do Senhor diz que ele é o enviado de Deus. E a palavra missão está muito relacionada com a palavra enviar. É aquele que é enviado. Ou seja, Jesus foi um missionário na terra. E quando ele morreu, ressuscitou vencendo a morte, ele esteve com seus discípulos e com alguns outros durante um período de 40 dias. E ele continuou a transmitir informações. E Jesus continua a transmitir informações. Hoje, ele faz isso através da palavra. As informações que Jesus quer nos transmitir é através da palavra. O Vitor, quando estava aqui na escola bíblica, disse assim, que a Bíblia é o nosso norte. Nós não podemos conhecer a Deus se nós não lemos a Bíblia, porque a única informação que nós temos a respeito de Deus é a Bíblia. Interessante porque esta semana eu vi num comentário de uma irmã em Cristo, que eu gosto de ver algumas postagens dela, e eu vi num dos comentários que ela fala sobre um livro que ela escreveu e está a esgotar, e a pessoa pergunta se tem relação com a Bíblia. Um comentário embaixo pergunta, esse livro tem alguma relação com a Bíblia? Fala da Bíblia? Ela escreve lá qualquer coisa, que não vem ao caso aqui, e a pessoa disse assim, então eu dispenso, porque eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Uma coisa... Essa é a ideia que o Vitor estava, inclusive, a falar aqui, que as pessoas têm. Elas acham que elas podem determinar algumas coisas. Como é que você pode crer em Deus se você não crê na Bíblia? Qual é a forma de nós conhecermos a Deus? Não existe outra forma, meus irmãos. Não existe outra forma de conhecermos a Deus. É somente através da Bíblia.
E Jesus, então, nos deixa a Bíblia exatamente para que nós possamos conhecê-lo, não apenas conhecê-lo, mas ele diz aqui algumas questões. Ele fala, ide. Percebam que este verbo que está no presente, ele é uma colocação deixada por Jesus, que é você ir não porque você quer, mas porque você é comissionado. Ou seja, Cristo não está a perguntar se você quer ir. Ele está dizendo que você deve ir. É uma obrigação, é um mandamento. Por isso é chamado, inclusive, da grande comissão, porque é Cristo comissionando que façamos isso. E nós vamos falar como é que nós podemos fazer isto. Como é que nós podemos ir? Não é? Vamos falar um pouco sobre isso. Outra questão, esta obra é conferida, este ir, não é para qualquer um, mas é o papel da igreja. Ela é comissionada para a igreja, porque para quem é que Jesus estava a falar? Ele estava a falar, entre aspas, para a igreja, os 12 discípulos. Agora, aqui no caso, 11. Percebem? Então, o ir não é de uma pessoa lá de fora ou de uma pessoa em particular, mas da própria igreja. A igreja, ela é responsável por ir, seja indo ou seja enviando, mas é ela a responsável. E a terceira questão ainda que nós vemos aqui, né, que sendo direcionada à igreja, então todo salvo em Cristo é enviado. E nós vamos então falar um pouco sobre isso. E uma outra última questão, ele deixa aqui no final dizendo assim, ensinando-os a guardar todas as coisas. Quais são as coisas? A palavra do Senhor. Todas as coisas tudo que está na palavra. Ele diz assim, ensinando, precisa ser ensinado. Ou seja, nós precisamos aprender algo. Ensinar é alguém ensina para que alguém aprenda. Isto é ensinar. É uma outra ordem. Ele diz, você precisa ensinar. Então você precisa aprender. Porque só posso ensinar para se eu tiver alunos, falando aqui de uma maneira mais clara, né? E ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho pedido, que eu vos tenho, olha, se você quiser, que eu vos tenha ordenado. É ordens. Ser cristão não é viver do meu jeito, do jeito que eu quero. Ser cristão é estar debaixo da soberania das Escrituras. Porque eu preciso aprender de todas as coisas segundo o que Cristo nos ordenou. Então, partindo destas questões, nós vamos então para o texto, onde Jesus realizar, como eu disse, a missão, ele é um missionário, para o que veio, ele, após ressuscitar, reuniu-se com seus grupos de discípulos e dá uma ordem. Passa-lhes um programa missionário. Olha só que interessante, né? Ele deixa ali o esquema, né? A estrutura de um programa missionário, né? E ele diz que deve ser cumprido esse programa, né? Ele fala assim, fazei discípulos de todas as nações. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que isto é para todo mundo, para todas as nações. E para isso eles precisam cumprir isto em 3 etapas. Eles precisam ir, batizar e ensinar. É o que está tudo aqui na estrutura desses 3 versículos que nós lemos. Ir, batizar e ensinar os novos discípulos a obedecer ao que Cristo havia ordenado. Então, vamos aqui analisar por partes cada uma dessas colocações deixadas por Jesus, né? Primeiro, ele fala, ide, né? Versículo 19, ide, ou ir, né? Ide. Esse comissionamento, como eu disse, chamado de a grande comissão, é feito à igreja. A igreja tem que ir. A igreja. O deslocamento é da igreja. Se nós dermos uma vista de olhos para o grego desta palavra, ou deste verbo id, do verbo ir aqui, se nós analisarmos um pouco o grego, ele tem uma expressão muito interessante. Essa expressão teria uma conotação melhor como indo. Indo.
ou seja, no caminhar, no viver da igreja, no dia a dia da igreja, né? Indo, né? Então, nós vamos entender aqui que fazer discípulo não é, ou não deveria ser algo marcado. Uma coisa que muitas vezes nós gostamos de marcar. Olha, tal dia é dia de tal coisa, tal dia é dia disso, né? Tal dia, dia 9 de agosto, é o aniversário do pastor, né? Essas coisas que a gente gosta de marcar, viu? Marcaram direitinho? Então tá bom, dia 9 de agosto, né? Então nós gostamos de marcar coisas. E a igreja também acaba assumindo esta questão de marcar coisas. Né? Gostamos de marcar coisas. E eu não estou a dizer aqui que nós não devemos fazer isso. Estou a dizer que, no caso do evangelho, não deve ser. Não deve ser feito assim. Né? Então, não deveria ser algo determinado. E os irmãos vão entender ao longo da mensagem por que é que eu estou a dizer isto. Nós, como eu disse, costumamos a colocar datas para lembrar de missões, não é? Nós temos missões nacionais, missões mundiais, missões locais, né? Nós temos divisões de missões, né? E nós gostamos de colocar essas datas para lembrar. Por que é que nós precisamos lembrar? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós deixamos de lado algo que é a vida da igreja, é o viver da igreja, missões. Ou seja, isto não quer dizer que nesta data, nós deveríamos, nesta data, lembrar de missões. Então, olha, durante o mês de junho é mês de missões. Ah, por quê? Pessoa que está por aí a pregar o evangelho não vai comer em agosto, setembro, outubro, só em junho que ela come. Né? Eu fico um pouco incomodado com essas coisas, né? É como quando chegamos no Natal. Chega o Natal, né? Nós gostamos de dar um cabaz para uma pessoa necessitada, né? Nós vemos os artistas fazendo eventos, né? Jogadores de futebol se reúnem para levantar cestas básicas, né? Mas por quê? A pessoa só come no dezembro? No janeiro, no fevereiro, no março, no abril, no maio? Ou será que nós achamos que aquele pequeno cabaz que nós damos ali, ela tem que dividir aquilo e dar para o ano inteiro? Eu não compreendo essas coisas, meus irmãos. Eu tenho dificuldade de perceber isso. Aí você pode falar, não, mas aquilo que eu faço é um a mais. Ah, muito bem, é um a mais, ótimo. Então está ótimo. Aquela pessoa não tem uma necessidade específica, mas eu gosto de, no Natal, dar um cabaz ali de Natal, né? Uma coisa. Ótimo, aí está tudo certo. Mas o que nós vemos é as pessoas, olha, nós precisamos estar, no Natal estamos sensibilizados, então nós precisamos fazer isso, porque tem tanta gente passando fome, mas ela passa fome o ano inteiro. Então, é mais ou menos isto que eu estou querendo dizer, né? Missões acaba passando assim também. Em junho nós vamos fazer campanha de missões. Né? O Vitor falou que não pode nem usar esse termo campanha, né? Então vou tirar o. Em junho nós vamos fazer alvo de missões. Né? Então, eu gostaria que hoje, quando nós terminássemos essa mensagem, nós tivéssemos um coração voltado para missões. Porque é assim que eu penso que nós devemos ser. Eu vim para Portugal para fazer missões, como missionário. E a partir do momento que eu passo a ser participante dessa igreja, né, a igreja passa a ser missionária. Ou seja, eu já não sou mais um missionário, agora eu sou um pastor que tem que exortar a igreja a ser missionária. Porque eu vim por obra de missões. Em tempos de médias, como nós estamos a viver nesses tempos, né, ouvimos muitas vezes, eu tenho, ou a igreja tem seguidores. Né? Nós olhamos nas mídias, né, olha, eu tenho seguidores, eu tenho X seguidores, né? A igreja tem X seguidores. Né? Eu quero só dizer que seguidores não são discípulos. Né? Seguidores não são discípulos. Eu tinha um amigo, não sei se eu tinha ou se eu tenho, né? Se ele estiver vivo, eu ainda tenho. Se ele já morreu, já não tenho mais. Mas eu tinha um amigo no Brasil, um amigo muito querido, mais para o lado da Solange, mas que passou a ser também nosso amigo, que ele gostava de ir na Assembleia de Deus,
porque a Assembleia de Deus tinha um grande coral. E ele disse que ele gostava de ir lá, mas porque eu gosto de música. Então eu vou lá, aquela música, né, me deixa, eu gosto, né? Nunca se converteu. Pelo menos, olha, eu dizer aqui uma bobagem, né? Que eu saiba, ele nunca se converteu. Ou seja, por quê? Porque ser simpatizante, ser seguidor, não é ser salvo e não é ser discípulos. Atenção! Todo salvo é um discípulo de Cristo. Então, voltando o texto aqui, né, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Não é fazer amigos, não é fazer seguidores, não é fazer simpatizantes, é fazer discípulos de todas as nações. Agora, eu preciso perguntar, se você não está a perguntar, eu pergunto: o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que recebe um ensinamento de alguém, né? Discípulo é aquele que recebe um ensinamento de alguém e segue esse ensinamento. No caso dos cristãos, nós somos discípulos do Mestre Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, e parou aí? Não. Como eu sou de Cristo. Então, nós, como cristãos, seguimos os ensinamentos de Cristo. Se Jesus ordenou que nós devemos fazer discípulos, ele também orientou, dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, ele fala de uma outra forma, se alguém quer vir após mim, e aí ele começa a colocar umas condições. Primeiro ele diz: negue-se a si mesmo. Então, já não é a minha vontade, já não é o que eu penso, já não é o que eu gostaria, mas é o que Cristo é, o que Cristo ensina. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E aí ele foi mais duro. Negar a si mesmo já é difícil. Tomar a cruz parece que fica mais difícil. Será que Cristo está dificultando? Está. Ele está. Ser cristão não é fácil. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Não é a cruz que ele tomou. Tomar a cruz é viver o que ele viveu. A palavra do Senhor diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, né? Então, ser discípulo é um pecador que se converte e agora quer crescer em sabedoria, porque ele quer ser discípulo. Não é assim: me converti, então deixa eu ir embora para casa, já está salvo, não tenho mais nada para fazer. O pastor disse que o batista não perde a salvação, então eu já sou salvo, vou embora para casa. Não, é que se você tem essa ideia, já tem uma coisa para te falar. Você não é salvo. Então você só está tendo a impressão que é, mas você não é. Porque o verdadeiramente salvo, ele chega e fala: e agora? Como é que eu devo me conduzir? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo viver? Como é que eu devo ser? Marcos, na passagem correlata, né, dos sinóticos aqui a respeito desta mesma questão, ele diz que Jesus orienta os discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Marcos, ele é mais preciso nessa informação, dizendo que fazer discípulo é pregar o evangelho. Não há como fazer discípulo fora do evangelho, porque fora do evangelho as pessoas não são discípulos de Cristo, são discípulos de pessoas. É isso que acontece, né? Ou seja, o discípulo é alguém que é instruído no evangelho, aprende no evangelho. Agora, como seria este ir, né? Estamos aqui a falar ainda da primeira parte. Como seria este ir? Em Atos 1, 18, Jesus, ainda Jesus, diz aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas, discípulos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Jesus não fala assim, em Jerusalém, depois em Samaria, depois em toda a Judéia e depois em todo o mundo. Ele não dá uma instrução de caminhar daqueles 12, mas ele dá uma instrução concomitante, ao mesmo tempo. O que ele está a dizer aqui, que o evangelho tem que ser pregado em todo lado ao mesmo tempo, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, aí você fala, não, mas espera aí, Felipe teve um privilégio, né? Ele estava lá com o eunuco, aí ele foi transladado, né? Então ele já chegou lá no outro canto, né? De onde Deus queria que ele fosse. Mas e nós? Como é que nós vamos fazer? Para estar aqui em Pombal, para estar lá em Catanduva, no Brasil, para estar lá na África do Sul, como é que eu vou fazer? Espera aí, como é que funciona isso que Jesus está a dizer? Como é que nós podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo? Muito bem, a resposta é, como igreja local. Como igreja local, sendo uma igreja missionária. A igreja, ela tem que ser missionária, ela tem que amar missões. Ela tem que estar aqui, mas tem que estar a orar por aqueles que estão espalhados em todo lado. A igreja, ela tem que ser missionária. Nós vamos ver na Bíblia, não vamos ver hoje aqui, porque não é esta a ideia, mas nós vamos ver a palavra sempre exortando todos os cantos. Paulo, lá no livro de Romanos, os irmãos que estão a acompanhar aqui os estudos em Romanos, vão se lembrar, né, que eu disse na introdução do livro de Romanos que Paulo tinha um projeto. Paulo queria ir para a Espanha, pregar na Espanha. É verdade. Ele queria sair lá de baixo, da Ásia, e queria ir para a Espanha, na Europa, né, na parte aqui sul da Europa. Ele queria fazer essa viagem, ele tinha esse desejo de fazer essa viagem, porque ele dizia assim, porque lá também tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E aí ele fala, mas olha, no caminho, eu gostava de passar por Roma. E quando eu passar por Roma, se for da vontade dos irmãos, levantar uma oferta para que eu possa fazer isto. Paulo é um missionário que precisa da igreja para fazer missões. Ele precisava disto. Então, nós devemos entender que, como igreja, nós precisamos amar missões. E eu gosto aqui, e eu vou falar assim de uma maneira bem simples, para que nós não entremos em questões teológicas, nada disto, para que os irmãos entendam. Então, eu vou falar de uma maneira bem simples, né? Talvez alguém que conheça a estrutura toda possa falar, nossa, mas o pastor aí não explicou direito. Não, eu vou explicar de uma maneira bem simples, né, como é a grande estrutura quando nós falamos em evangelizar. Qual é essa grande estrutura? Podemos dizer que ela pode ser dividida em 3 partes. Nós temos uma primeira parte, chama, na teologia, Missio Dei, ou Deus em missões. Ou seja, esta expressão que vem do latim, né, ela quer dizer o enviar de Deus, ou como é que Deus faz esta obra, né? Algo que foi feito de um modo, algo que é feito de um modo abrangente por Deus, porque Ele quer reconciliar o seu povo com Ele. E como é que Ele faz isso? Enviando. Ele faz isso enviando. Né? Posso dizer que Deus cria missões lá em Gênesis 3,15. Né? Quem lembra-se lá de Gênesis 3,15, ele diz, irá ele, aquele que ferirá a cabeça da serpente, se referindo a Cristo. Ele diz, eu enviarei aquele, eu enviarei. Enviar é missões. Então, ali podemos dizer
É claro que isso foi concebido na eternidade, mas estamos falando aqui na parte histórica, né, que ali Deus fala, eu vou enviar. E nós vamos ver Deus enviando sempre. Os profetas são servos de Deus enviados para falar ao seu povo, para mostrar o caminho ao seu povo. Depois, então, nós temos missões. Deus é uma abrangência, envolve toda a criação. Agora nós temos missões, que é uma parte menor que envolve a igreja, e é quando a igreja se envolve nesse plano, enviando alguém preparado, atenção, preparado, para anunciar o Salvador e a salvação através de uma igreja. Então, vou tentar explicar aqui, né, para ficar mais claro. Deus cria esta ideia, e agora vamos supor, nesta nossa igreja, uma igreja missionária, nós falamos, nós vamos apoiar uma pessoa que está querendo ir para a Tchecoslováquia. Ele vai lá fazer o quê? Missões. E o que é ser missões? Ele vai lá para plantar igreja. Ele não vai lá para ficar falando para as pessoas na rua. Ele vai lá para plantar igreja. Missões é plantar igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, ele vai para lá para plantar igreja. E para isso, meus queridos, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende da região onde ele vai e depende do povo que ele vai falar. Né? Percebem? Dessa forma. Existe a história de um cristão, de um irmão, chamado Jim Elliot. Não sei se alguém já aqui ouviu falar. Ele foi pregar aos índios na Guatemala, se não me falha a memória, Peru, ali na parte de cima da América Latina, não me recordo agora. E ele fazia uma estrutura, ele tinha uma ideia, ele e os amigos dele tinham uma ideia. Como é que eles iam falar a um povo que nunca tinha tido contato com homens do tipo? Então, primeiro, ele começa a tentar se aproximar fazendo aquilo que a gente vê nos livros de história, né? Fazendo algum tipo de troca, tentando ser gentil, tentando ser agradável. Né? Conta a história, inclusive, que ele tinha um pequeno avião, e ele ficava, então, andando de avião, amarrava um balde, né? Amarrava um balde numa corda, descia aquela corda, lá dentro tinha um presente. E ele ficava ali girando, não fica pensando que é esses aviões que andam a 800 km por hora, não. Era teco-teco, né? Naquela época, aqueles aviãozinhos que andam, sei lá, mais devagar que um carro. Né? Então, ele ficava girando, os índios olhavam aquilo, o grande pássaro jogava flecha, aquela coisa toda. Lá dentro tinha um presente. E um dia, depois de meses fazendo isso, ele puxou o balde e tinha um pássaro lá dentro. Ou seja, ele conseguiu alcançar. O que ele fez? Pousou. O que eles fizeram? Mataram ele. Passado alguns anos, a esposa evangelizou, principalmente aquele que matou. E ele foi o grande missionário. Esta pessoa que matou Jim Elliot foi alcançado pela esposa de Jim Elliot. Foram anos fazendo um trabalho para plantar uma igreja. Ou seja, o trabalho do missionário é plantar igreja. Mas por isso que eu disse que não pode ser qualquer um. Você não pode falar assim, eu tenho desejo de ser missionário na África, né? Que é assim o lugar onde as pessoas mais falam. Né? Eu tenho desejo de ser missionário na África. E aí a igreja fala, que bom, então vamos te mandar lá para a África. Não é assim. Não é desse jeito. Tem que ser preparado. Né? É necessário que você tenha além do desejo, você tenha a intenção de literalmente ser um missionário. E ter a intenção como é que eu faço para isso? Como é que eu me preparo para ser isto? Como é que eu devo fazer? Ter só boa vontade não resolve. É necessário estudar teologia,
Ah, mas isso teologia. É necessário estudar teologia. É necessário estudar a língua para onde você vai. Não tem nenhuma língua igual a outra, meus irmãos. Nós podemos até parecer semelhantes, né? Nós temos uma semelhança com a língua portuguesa, né? Eu ouço ali os meus irmãos chilenos e eu entendo muita coisa que eles falam, mas tem coisas que eu não sei transmitir. Estou aprendendo. Estou até fazendo um curso de espanhol só para falar com os irmãos. Né? E ele nos entende muito bem também. Né? Mas eu digo, tem certas palavras, tem certas pronúncias que eles têm dificuldade. Não é? Temos que estudar a cultura. Como é que é a cultura daquele país? Ah, não, é tudo igual. Tudo igual? Não é igual. Nem Brasil e Portugal não é igual. É tão diferente que nós não temos nem ideia. Mas a gente vem achando que é tudo igual. E aí, muitas vezes, temos dificuldade em nos comunicar. Paulo, sabiamente, instruído pelo Espírito, instrui a Timóteo. E o que é que ele instrui a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, primeiro eu faço tudo isto para Deus. Procura apresentar-te aprovado, para que eu não venha para cá envergonhar o Evangelho de Cristo. Então, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece bem. Como é que eu conheço bem? Estudando, fazendo teologia, participando de escola bíblica, participando de meios que me dêem ensino. 2 Timóteo 2,15, né? Essa passagem. Então, pregar a palavra é anunciar a Cristo morto e ressurreto para um pecador condenado. Como é que eu faço isso? Preciso aprender. E, por último, né, nós temos, então, dentro desta questão, o evangelismo. Então, Deus cria a grande comissão, alguém é enviado e vai fazer missões para começar uma igreja, e quando a igreja está pronta, esta, por exemplo, nós falamos que nós somos agora evangelistas, né? Nós temos o papel, através de todos os membros, de anunciar o evangelho. É claro que tem uns que têm mais facilidade, tem outros que têm mais dificuldade, mas todos podemos anunciar o evangelho. Interessante algo que o Vitor disse aqui de manhã, né? Às vezes nós queremos alcançar pessoas que estão tão distantes de nós, ali na rua, ali e tal, mas nós não temos condições de alcançar a pessoa que está do nosso lado. Temos dificuldade. Percebe que realmente há alguma coisa que não bate aqui, né? Por quê, meus irmãos? Porque todo membro é evangelista. Todo membro salvo, ele sente aquele prazer, porque é algo que você não pode esconder. Ninguém pode estar conformado vendo alguém para o inferno. Não, ninguém pode estar conformado com isto. Então nós precisamos orar. Eu digo aqui várias vezes, põe na tua cabeça 2, 3, 4 pessoas que você gostaria de orar todos os dias por ela, para que Deus desse condições de você falar a ela do evangelho. Mas nós muitas vezes queremos ir naqueles que nós nem conhecemos, que nem temos relacionamento. Portanto, eu gostava que a nossa igreja, meus irmãos, volto a dizer, a partir desta mensagem, tivesse missões no seu coração, onde não precisássemos fazer campanhas, mas sim que estivesse no seu ADN, no seu DNA, estivesse no seu coração mesmo. Você chegasse aqui todo dia e dissesse, nós precisamos fazer missões. Nós somos uma igreja missionária. Nós precisamos ajudar a sustentar alguém que precisa ser lembrado. Ano todo. Ano todo. É assim que nós deveríamos viver, com esse desejo no nosso coração. Lembre-se que plantar igreja não vem do homem, mas vem do próprio Deus, essa ideia. Por isso Cristo veio. E Cristo é o Senhor da igreja.
Há muitos povos que ainda não foram alcançados, e outros povos onde a igreja que já está plantada sofre tremendamente perseguições. Sofre tremendamente com perseguições. Muitas vezes os pastores não podem realmente trabalhar, nem fazer nada, porque eles não podem se identificar. Essas pessoas. Como é que elas vivem, meus irmãos? Talvez através dos corvos, que leve pequenos pedaços de carne para o profeta. Só que é o seguinte, você é o corvo. Você é o meio. Você é o meio. Deus cria meios para que a sua palavra caminhe, para que a sua palavra prospere. Mesmo aqui na Europa, meus irmãos, nós estamos a experimentar, a ver países onde o evangelho perdeu a força, não o evangelho propriamente, mas no sentido de igreja. E, portanto, precisa ser alvo de missões. Olha que coisa maluca. O berço do cristianismo precisa ser alvo de missões. Países como Inglaterra, Alemanha, berços, onde há um cristianismo enfraquecido, empobrecido. E por quê? Por causa da secularização da igreja. Foi por isso. Mas agora o que nós precisamos fazer? Reforçar. Precisamos mirar e ser alvo de missões. Alvo de missões. Estamos a viver nesta era do pós-modernismo e crescimento de pessoas sem ideia do que é o verdadeiro evangelho. E, infelizmente, por influência de igrejas desalinhadas com o evangelho, que não têm pregado o evangelho. Anunciar um versículo não é pregar o evangelho, meus irmãos. Ler uma passagem bíblica não é anunciar o evangelho. O evangelho é anunciar a Cristo. E a centralidade de Cristo na vida das pessoas. Isto é pregar o evangelho. Percebam, então, quanto trabalho há para se fazer? Percebe? Esse trabalho é feito pela igreja. E eu tenho para mim, no meu coração, que Deus está a mover a igreja em Portugal. Está a mover. Deus faz muitas vezes isso. Lembram-se lá os discípulos? Tranquilo, lá em Jerusalém, se reuniam, né? Encontravam-se lá na casa de João Marcos, tinham lá um momento de compartilhar as coisas. A palavra do Senhor diz que Deus ia multiplicando, né? Ia multiplicando, a igreja ia crescendo, crescendo. Mas eles ficaram tranquilos. Mas Deus pensou, né? Pera lá, que eu vou aqui. Pensou, não no momento, né? Deus sempre já pensou, né? Mas aqui para ilustrar para os irmãos. Deus pensou, pera lá. Vou mandar uma perseguição. E mandou uma perseguição contra os crentes em Jerusalém. E aí eles, chumbe, esparramou. Esparramou. A igreja em Portugal está a experimentar um crescer de pessoas vindo pela imigração. Mas essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, porque muitas vezes vêm de igrejas feridas. Olha só, meus irmãos. Olha como esta igreja tem sido se multiplicando. Agora nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E esse avançar nós queremos ser uma igreja missionária. Nós queremos apoiar alguém que precise. Nós queremos ver o evangelho a crescer, a avançar pelas fronteiras. Há muito trabalho a ser feito pela igreja. E além de ser uma igreja missionária, nós também devemos ser uma igreja que evangeliza. Porque também não adianta falar assim, tá bom, eu vou então ser missionária e vou levantar fundos. Todos os meses nós vamos ter um fundo para mandar para uma determinada pessoa. Não é só esse o seu papel. Porque esse é um papel muito acomodado, né? Eu, pronto, fiz minha parte. Não, essa igreja não é de obras, meus queridos.
Esta igreja aqui não vive pelas obras. As obras são parte da vida cristã. Mas você não pode se sentir satisfeito apenas porque você oferta. Não, não, isto é algo... Isso é gratidão. É uma outra coisa. Esta igreja, além de ser uma igreja que seja missionária, ela também tem que ser uma igreja evangelizadora. Não podemos cair nesse conforto de achar que, porque ofertamos, já fizemos a nossa parte. Lembre-se de que você é parte da igreja e, portanto, você é um comissionado por Cristo. Ele diz, ide pregar. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja daquele momento, 11 discípulos. Ide pregai. Ele está falando para mim, está falando para você. Você é um mensageiro da palavra do Senhor. Pastor, mas olha, eu nem fiz curso nenhum. Não, não, para conversar com pessoas, você não precisa fazer grandes cursos. Se você é participante desta igreja, se você já é um membro desta igreja, é porque você já conhece a base da estrutura do Evangelho. Você já tem algo para anunciar. Cristo morreu pelos seus pecados. Você já tem a base para começar. Você é um evangelista em potencial. A pergunta que eu falo aqui, quando foi a última vez que você convidou alguém para estar nessa igreja e conhecer o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para a salvação? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você convidou o teu vizinho, o teu colega de profissão, o teu colega de classe, enfim, pessoas que você se relaciona, que você tem intimidade de falar, olha, vamos à igreja. Aí ele fala, vou. Então, ó, domingo eu passo aqui, viu? Domingo eu passo aqui na tua casa e pego você. Porque se você não fizer isso, ele não vem, viu? Já vou avisar para você. É isso, meus irmãos. Isso é evangelismo. Você pensou que, de alguma forma, você também é fruto do evangelismo? Ah, pastor, nasci num berço evangélico. Não importa. Os seus pais tiveram que estar... Alguém evangelizou teu pai, alguém evangelizou teu avô, alguém evangelizou alguém. E você é fruto exatamente porque os seus pais o trouxeram à igreja, porque você não nasce salvo. Ou porque alguém o convidou. Isso é tão bom. Enfim, todos nós somos frutos do evangelismo. Todos nós somos frutos do evangelismo. O meu irmão Sérgio se deslocava 20 quilômetros, toda quinta-feira, penso eu, para ir falar do evangelho para mim e para Solange, numa cidade que a gente morávamos, chamada Itápolis, no interior do estado de São Paulo. Toda quinta-feira. Nós mudamos para Catanduva. A minha esposa foi procurar uma igreja. Eu fui procurar um bar bom. Brincadeira à parte, não sou dado à bebida e nunca fui, mas eu gostava era disso. Era de sair no final da tarde com meus amigos e ir para um bar tomar uma cerveja. Minha esposa ia para a igreja. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Minha esposa nunca desanimou de mim. Meu irmão Sérgio nunca se desanimou de mim. E é assim que é o evangelho. Um dia Deus me alcançou. Um dia Deus me alcançou. Interessante porque o dia que Deus me alcançou, eu deixei de fumar e deixei de sentir prazer em ir com meus amigos para o bar. Interessante isso. Deus nos prepara, meus irmãos. Mas fui fruto do evangelismo do meu irmão. Percebe? Se prontificou, se colocou à disposição. Quantas são as pessoas que morrem sem salvação, mas que de alguma forma podiam pelo menos ter ouvido do evangelho falado por um cristão? Quantas pessoas? Nós estamos vivendo um tempo tão terrível de secularização, e até mesmo dentro das igrejas, infelizmente, e parece que os cristãos deixaram de se preocupar com os perdidos.
Às vezes lembramos a igreja de Laodiceia. Vai ser falado aqui quando formos estudar o Apocalipse. A igreja de Laodiceia era uma igreja exuberante, rica, mas fria. Estava satisfeito com o que ela era. Tinha lá, vamos dizer assim, né, ilustrando aqui, um prédio magnífico, pessoas abastadas, e achavam que estava tudo bem. Não precisavam de mais nada. Viviam dentro daquele conforto, mas estavam cegos espiritualmente. É isso que Cristo vai falar à igreja. Nós não podemos nos confortar. Nós queremos ver esta igreja, assim como as igrejas espalhadas por todo o mundo, a crescer, não para ser orgulho para nós. Olha, a minha igreja, né? Às vezes a gente encontra alguns pastores e ele diz assim, primeira pergunta que ele faz, quantos membros tem sua igreja? Né? Eu vou bem, graças a Deus, obrigado. Né? Porque isto parece que dá status. Nós nem perguntamos mais quantos salvos, pelo menos, né? Então, o crescer da igreja, se amanhã nós precisarmos mudar para um lugar para 300, para 400, para 500 pessoas, isto para nós é como se fosse um. Porque não pertence a nós, o cuidado é redobrado, só vai dar mais trabalho. Percebem? Nós não podemos sentir orgulho nenhum. É claro que eu me alegro de ver a igreja repleta de pessoas. É claro, isso nos alegra. Mas nos alegra porque Deus dá a oportunidade para que possamos falar do Evangelho. A segunda etapa, então, aqui, depois de ir, é o batizar. É a segunda etapa. E a orientação, a ordem de Jesus continua. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho precisam alcançar no cumprimento total e ser batizados. Batizados. O batismo é a inserção do novo discípulo no corpo de Cristo, que é a igreja. E ao ser inserido na igreja, ele também começa a ser discipulado para fazer discípulos. É necessário. Eu conheço pessoas que estão há anos dentro da igreja e não são batizados, mas pensam que são salvos, porque lê Marcos. E não estou a dizer que Marcos esteja errado, mas eu leio incompleto, porque Marcos não está aplaudindo quem crer. Paulo está a dizer que crer é o elo da salvação, porque ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ele está a dizer que quem crê está salvo e é batizado. É uma consequência, é um elo. Os irmãos que estiveram aqui no último batismo viram nós dizendo, é uma profissão de fé. É aquele momento em que nós nos alegramos de dizer, eu sou salvo em Cristo. Eu fui resgatado por Cristo. Que maravilha! E isto é uma corrente, ela não pode parar. Esses que são batizados hoje vão ver discípulos de Cristo que ela participou sendo batizados amanhã. Se uma igreja estagna, ela deixa de fazer discípulos. É como se disséssemos, já não cabe mais ninguém aqui, está tudo pronto, paremos, já não cabe mais ninguém. Não, não é assim. Não é assim. Nós nunca vamos estar satisfeitos, porque a obra não pode parar. A obra do Evangelho não para, não acaba. Terceira questão, ir batizar e ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Né? Se somos discípulos e somos batizados, agora, como discípulos, devemos desejar ser ensinados. Volto a dizer, né? Você não pode achar que está satisfeito só porque entendeu o plano da salvação, que é o importante, que é o fundamento. Mas espera lá, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero entender, eu quero saber, eu quero entender. A Bíblia é tão grande, eu quero entender todas as coisas. A Bíblia é cheia de questões importantes, eu quero entender. Eu quero viver em comunhão com Cristo. Eu quero viver em intimidade com Cristo. E para ter intimidade com Cristo é somente através das Escrituras e do ensino das Escrituras. Ninguém pode ter intimidade com alguém que não conhece. Atenção!
É como um relacionamento. A pessoa acha que ela, por estar se relacionar com alguém, conhece esse alguém, não conhece. Infelizmente, hoje nós temos casais que saem de manhã para trabalhar, um trabalha no lado, outro trabalha no outro, chega à noite, estão cansados, vão dormir e nem conversam. E não estou dizendo que tem algum caso trabalhar, hein? Atenção, estou a dizer, chegam em casa e nem conversam. No dia que pode conversar, passa o tempo todo no telemóvel. Qual a intimidade? Qual o relacionamento? Nós devemos aproveitar os nossos tempos, meus irmãos. Se somos discípulos, somos batizados, devemos desejar ser ensinados, não apenas aprender. Atenção! Jesus, ele diz que nós devemos ensinar a guardar, memorizar. Quantos versículos você tem na sua cabeça memorizados? Hã? Não precisa responder. Memorizar. Memorizar. E memorizar, sabe como é que faz memorização? Lendo, 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 lendo. Acabou a Bíblia, começa de novo. 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 Lendo, lendo, estudando, estudando, lendo. Nós começamos agora um trabalho aqui na igreja, na nossa classe de crianças. Tem sido uma bênção. A classe vai dos 3 aos 12 anos. Eles estão estudando o catecismo infantil. Ixi, acho que eu falei aqui uma heresia, catecismo, né? Espera aí que eu já vou explicar isso aqui. Né? O catecismo infantil, onde eles aprendem a guardar, né, Arthur? Aprendem a guardar todas as coisas que lhe foram ensinado. Pergunta para eles quem é Deus. Ele sabe responder. O que ele fez? Ele sabe responder. Porque ele criou, ele sabe responder, mas ele entende? Não agora. Mas quando ele ouvir para entender, ele... está aqui, ó, gravadinho aqui. Percebem? Percebem? Isso é com as crianças e com os adultos é a mesma coisa. A palavra catecismo, eu quero dizer isso aqui, porque às vezes a gente acha que essa palavra vem do catolicismo romano, né? A gente, lá o catolicismo vem... A palavra catecismo vem... Não, ela não vem do catolicismo romano. Assim como o credo dos apóstolos também não vem do catolicismo romano. São coisas que a Igreja Católica, talvez a parte boa, pegou e usa. Catecismo, ele vem da palavra grega catequimos, ou catequimos, né, que quer dizer instruir a viva voz. É passar instrução. Passar instrução. Eu fui católico durante 30 anos. E durante uns 20 eu fui mesmo católico. E durante uns 10 eu era até coroinha. Tudo que você imagina de igreja católica eu fui. Se precisar, eu faço aqui uma missa de ponta a ponta. Porque a missa eram todos iguais, sempre iguais. Tinha lá o folheto dominical. Era tudo igualzinho, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Todos os domingos você ouvia aquilo durante 30 anos. É fácil tirar isso da mente? Não, não é fácil. Né? Criou aquela mente cauterizada. E agora nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Percebe, meus irmãos? Então, guardar está relacionado com a prática. As crianças ouvem várias vezes para guardarem, e depois, quando forem crescendo e que vão tendo envolvimento com outras questões teológicas, elas têm mais facilidade para relacionar o que ouviram com aquilo que ouvirão agora, o que estão a ouvir agora. As crianças instruídas, elas não são a igreja do futuro, né? Que muitas crianças são. Não, ela é a igreja do presente. Porque não existe igreja do futuro. Existe igreja hoje, sendo trabalhada para ser uma igreja que tem relacionamento com Cristo. E nós devemos guardar e praticar o quê, então? Todas as coisas, porque todas as coisas são a verdade de Deus. Cada igreja, cabe à igreja praticar essas verdades. Então, quero concluir. Jesus termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo está conosco nessa missão. Você não está só. Ele não mandou você fazer alguma coisa e disse, vai e se vira.
Não, ele disse, você vai e eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Através da palavra da verdade, o Espírito Santo fala ao coração do pecador, segundo a sua vontade. Jesus disse que estará conosco todos os dias, e isto é algo reconfortante e fortalecedor. Eu não estou sozinho. Essa batalha não é minha, é do próprio Cristo que usa-me nesta batalha. Até nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. Ele verdadeiramente diz que está conosco na alegria e na tristeza. Percebam, meus irmãos, quão fundamental é o papel de missões. Sem missões, não há quem pregue. E se não há quem pregue, como serão salvos? Quero terminar aqui, então, voltando rapidamente a esta fala final de Jesus. Ele diz que já está conosco. Atenção, viu? Eis que estarei. Esse estarei não é futuro. Ele diz que está no presente. Eu não estarei porque ele estava para terminar a obra. Ele está conosco. Ele já está conosco. E ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos tempos. Jesus está aqui a falar sobre o fim dos tempos, o fim da história humana, como a conhecemos hoje. E desde a sua vinda, ele caminhou com a igreja e passeia hoje por entre as igrejas, diz o Apocalipse. Em momentos de auge, ele estava com a igreja. Em momentos de perseguição, ele estava com a igreja. Em momentos de trevas, como na Idade Média, ou nos momentos em que a luz se fez presente, como nos tempos da Reforma. Ele estava com seus servos que morreram reconhecidos, como, por exemplo, Charles Spurgeon, que teve até o primeiro-ministro da Inglaterra foi o sepultamento dele. Mas ele também estava com os servos que sangraram nas arenas, sendo devorados pelos leões. Em todo o tempo da história, Cristo está com a sua igreja. Cristo está com você, em todo momento. Mas um dia ele vai retornar. Então Jesus estará visivelmente presente com todo o seu povo. E agora não mais por um determinado tempo, até a consumação de algo, mas por toda a eternidade. E aqui eu preciso fazer a pergunta. Onde você vai passar essa eternidade? Porque todos nós teremos uma eternidade. Todos nós vamos ter uma eternidade. A sua vida não termina na sepultura. Eu gosto de dizer que a sua vida começa na sepultura, que será consumado quando Cristo voltar. Porque os 100 anos que você vive aqui não é comparável com algo que não se pode dimensionar, como é a eternidade. A eternidade, você não consegue falar quanto é o tempo. O tempo é eterno. Então a pergunta é, onde você vai passar essa eternidade? Porque só há duas camas. Uma está colocada no paraíso, junto a Cristo, e outra está colocada no inferno, junto aos diabos e os seus anjos. Junto ao diabo e seus anjos. Só há dois lugares. Não há lugares intermediários. Não há lugares negociáveis. A pergunta é, onde você vai passar? Não é onde você quer passar, não. Hein? Atenção. É onde você vai passar. Se você está com Cristo, a palavra diz que nós viveremos com Cristo na eternidade. Mas se você não está com Cristo, Cristo diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Exatamente dessa forma. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa consciência missionária. Consciência missionária. A partir de hoje, os irmãos vão eventualmente ouvir o pastor dizer sobre missões. Não para fazer apelo financeiro ou de ofertas, porque eu penso que o Espírito Santo vai falar isso ao seu coração. Mas nós precisamos ter o desejo de ser a igreja missionária. Em nome de Jesus. Amém?